Muito bem, estamos de volta. Então já viu que hoje nós vamos falar sobre meningite, assunto muito importante não só para as crianças, mas para toda a família. Segundo dados do Ministério da Saúde, a meningite atinge aproximadamente 2.500 pessoas por ano no Brasil. E em julho de 2020, a farmacêutica GSK lançou a campanha Juntos contra a Meningite, que conta a história de 3 sobreviventes reais da meningite meningocócica. E a motivação da campanha é ajudar na conscientização sobre a doença e suas formas de prevenção. Mesmo durante esse momento de isolamento social em que estamos vivendo, a recomendação das principais instituições mundiais de saúde é de que a população não deixe de se imunizar. Eu não sei como é que anda a carteirinha de vacinação aí sua, da sua família, mas é bom dar uma checada, é bom visitar aí esse caderninho para ver o que é que você pode fazer para andar com ele em dia. A gente conversa hoje aqui com o neurologista Dr. Paulo Moreira, que vai nos ajudar a entender a importância de se imunizar e também ele vai falar aqui um pouquinho das complicações dessa doença tão grave. Dr. Paulo, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem contigo? Olá, tudo jóia, graças a Deus. Que bom que você está aqui com a gente, nos ajudando nesse entendimento desse assunto, porque a meningite realmente é um problema sério de saúde, mas que as pesquisas têm mostrado que muita gente, eu mesma e me incluo um pouco aí também, a gente não compreende a necessidade dos cuidados e também não compreende a gravidade da doença. Explica pra gente, doutor, o que seria a meningite? Eu sei que existe mais de um tipo, mas eu queria que você explicasse em linhas gerais o que é a meningite. Claro, meningite é uma infecção de algumas camadas que recobrem, que protegem o cérebro. Essas camadas a gente chama de meninges. Então, o processo inflamatório, infeccioso dessas camadas a gente chama de meningite. Essa infecção pode acontecer por diversos agentes, pode ser um quadro viral, existem as meningites virais, existe meningite por fungo, existe meningite por tuberculose, mas as causas mais graves e que podem levar a sequelas e que preocupam mais a gente são as meningites bacterianas. Isso acontece quando, então, algumas bactérias específicas elas recebem acesso a essas camadas do cérebro, as meninges, e ali elas se proliferam, geram um processo inflamatório e todos os sintomas da infecção nessa região. Bom, então se a gente tem vários tipos de possibilidades de contágio da meningite, a gente também tem vários tipos de enfrentamento, né? Porque a vacina, por exemplo, ela não vai garantir a proteção contra todos os tipos de meningite. A gente precisa atacar de várias frentes, né, doutor? A gente chama de meningite, mas são doenças diferentes na gravidade e tudo mais. As meningites virais, por exemplo, têm uma taxa de letalidade e uma gravidade muito menor. Agora, para as meningites bacterianas, que são, como eu disse, as mais graves, as mais preocupantes, a melhor forma de prevenção mesmo é a vacinação. Há alguns anos atrás, meningite causada por uma bactéria que chama Haemophilus era a causa mais frequente e causava infecções muito graves, principalmente em crianças. E depois da vacinação contra o Haemophilus, que entrou no calendário nacional de imunizações, meningite por Haemophilus é cada vez mais rara e a gente não tem casos com frequência mais disso. Hoje a gente tem meningite bacteriana mais frequentemente pelo meningococo, que é uma bactéria que frequentemente causa meningite, e por pneumococo, que é uma outra bactéria que pode dar infecção de vias aéreas, causa pneumonia, mas que pode também causar meningite. Contra essas, a gente tem vacinação e tudo mais. Que bom que a ciência tem evoluído e tem ajudado a resolver casos difíceis, casos graves. Eu queria saber, doutor, como é que essa doença é transmitida? Vamos falar da bacteriana aqui, né? Porque eu acho que seria mais ampla, né? Sim. A meningite bacteriana é transmitida principalmente através da via respiratória. Então, a bactéria ela se aloja nas cavidades nasais e ali ela coloniza as cavidades nasais
e a partir dali ela ganha acesso ao sistema nervoso e às meninges e passa a proliferar nas meninges. A pessoa pode ter meningite por outras formas também. Pode ter meningite por contiguidade depois de uma infecção do ouvido, pode ter meningite por disseminação através da corrente sanguínea, depois de cirurgia, de trauma, mas a forma mais frequente de transmissão e de contágio da doença é através da via respiratória, através da colonização da cavidade nasal. E me conta quando é que ela está contagiosa, quando é que a meningite é contagiosa, doutor? Até porque é uma doença que às vezes eu queria saber se a pessoa pode transmitir sem saber que está com a doença. Quando alguém está colonizado pela bactéria e desenvolve o quadro de infecção mesmo, quer dizer que tem uma quantidade grande de bactérias ali e outras pessoas que têm convívio próximo também podem adquirir. Então, por exemplo, na mesma casa, quando uma criança teve meningite meningocócica, que é a meningite causada pela bactéria meningococo, nesse caso específico, a gente indica um tratamento profilático do restante da família, de todos os contactantes próximos, para evitar que outras pessoas também desenvolvam a doença. Em alguns casos, a gente indica até o uso de alguns antibióticos específicos para os contactantes, mesmo que eles não tenham sintoma nenhum. E o objetivo disso é evitar mesmo o desenvolvimento da doença, porque no caso da meningite meningocócica, isso é muito rápido, então não dá para a gente esperar muito para saber se o contactante vai ter sintoma ou não. Quando tem algum caso confirmado, os contactantes próximos devem receber um tratamento profilático. Tá. Doutor, falando ainda da meningite meningocócica, eu queria trazer na tela agora alguns dados interessantes, porque às vezes a gente faz muita confusão sobre os tipos de meningite, achando que realmente assim, não, meu filho vai dar conta, ou o sistema imunológico vai dar conta, porque eu dou alimentação saudável. Mas a gente tem alguns dados bastante, fatos, na verdade, bastante difíceis sobre a meningite meningocócica e que a gente precisa estar alerta. Eu vou falar aqui rapidamente. É uma doença grave que pode levar a óbito em 24 a 48 horas. É rápida. É rápido e é uma infecção muito grave, uma infecção de uma região muito sensível do corpo, uma infecção do sistema nervoso central e, em alguns casos, evolui para óbito de forma muito rápida mesmo. E a gente tem também, olha, como o senhor disse, né? 1 em cada 5 casos pode levar a sequelas graves, consequências graves como amputações, surdez ou cicatrizes. Aí a gente tem aqui esse próximo dado que diz que mais ou menos 2 em cada 10 pessoas podem vir a óbito no Brasil, né? E também que a vacinação seria a melhor forma de prevenção contra a doença e com outros hábitos de higiene, né? Como ventilação do ambiente, limpeza e evitar aglomerações. Basicamente, o que a gente está recomendando agora também, que as instituições de saúde estão recomendando para prevenir Covid também, né? Assim, a meningite é uma doença grave, isso precisa ficar... A gente precisa prestar atenção nisso mesmo. O tratamento é feito com antibiótico e com suporte hospitalar e tem muitos recursos e a gente sempre torce e espera pelo melhor no tratamento. Mas é importante a conscientização e é difícil a gente falar de doença grave assim, mas é importante as pessoas lembrarem disso no dia a dia, porque para você ter uma ideia, quase 1/4 das crianças que desenvolvem meningite, por exemplo, tem crise convulsiva antes mesmo de chegar no hospital. Apesar do tratamento e de opções de antibiótico e todo o suporte que a gente tem hoje, no Brasil, muitas pessoas ainda vêm a óbito por conta de meningite. E é uma doença que, apesar de ser muito grave, tem uma prevenção que funciona bem, que é a vacina. Então, não adianta a gente ter tratamentos disponíveis no hospital se as pessoas não souberem reconhecer os sintomas em casa e levar para atendimento. E se as pessoas não se lembrarem também que existe uma prevenção que funciona para esses casos, que é a vacinação. Muito bem lembrado. Agora, nem todos os tipos de... Eu quero saber o seguinte,
o sistema público de vacinação, ele protege de alguns tipos de meningite, certo? Certo. E sempre vem avançando, Até né? Isso, até alguns anos atrás, igual eu citei um pouco, a meningite por hemófilos era uma das causas mais frequentes. E aí a vacina contra hemófilos foi introduzida na rede pública de vacinação e os casos de meningite por hemófilos caíram muito. Que bom. Até o ano passado, a rede pública oferecia contra meningococo apenas a vacina contra o meningo tipo C, que era um dos mais frequentes no Brasil. Uhum. A partir do ano passado, a rede pública passou a oferecer também, e em alguns lugares esse ano, passou a oferecer vacina contra 4 outros sorotipos, que são o A, o W e o Y. Então, é uma vacina conjugada que já protege contra esses 4 sorotipos, que são os mais frequentes. Existe um outro sorotipo de meningococo que também causa doença frequentemente, que é o sorotipo B. Uhum. Essa ainda não está disponível na rede pública, mas ela está disponível em rede particular de vacinação. Tá. Doutora, a gente sempre fala de vacina para criança e o calendário nacional de imunização coloca essas vacinas para as crianças. E tem as idades certas, 3 e 5 meses, com reforço em 1 ano, e doses na adolescência, agora para CW e Y. Então Mas respondeu. os adultos também... Eu queria saber exatamente isso, se é só a criança que corre risco ou se os adultos também têm que se preocupar, têm que se imunizar através da vacina. Tá. O risco maior é em crianças, mas os adultos, em algumas condições, eles devem também ser imunizados. Então é importante conversar com o seu médico, ver se você se encaixa em algumas das categorias que devem ser vacinadas. Idosos, pessoas com alguma imunodeficiência ou que convivem com pessoas com imunodeficiências, pessoas que precisaram tirar o baço, ou por acidente, ou por anemia falciforme, ou alguma outra condição que a pessoa não tem o baço não funcione bem, essas pessoas também devem ser vacinadas. A gente tem também vacina, tanto na rede pública quanto na rede privada, contra o pneumococo e protege também contra a meningite pneumocócica, que em muitos casos é até mais grave do que a meningocócica. Olha aí, e o senhor está falando aí, eu estou pensando aqui que ainda existe gente que não acredita no poder da vacina. Quantas doenças a gente já reduziu mortalidade e realmente assim a ciência tem prestado um enorme favor à população que a gente precisa valorizar. Agora, o senhor falou de uma coisa muito, muito importante, doutor Paulo, que é as pessoas precisam reconhecer quando pode ser uma meningite. Porque alguns sintomas dela podem indicar, por exemplo, uma virose brava, uma virose mais forte. Então, a gente vai trazer aqui agora, eu queria que o senhor comentasse, os principais sintomas da meningite. E aqui a gente não está falando só da meningocócica, a gente está falando do sintoma meningite bacteriana, geral, certo? Meningite bacteriana, isso. Ok. Certo. Então, o primeiro sintoma que a gente, não é o mais importante, mas o primeiro que a gente quer trazer, dor de cabeça grave e persistente. Certo. Bom, os sintomas da meningite, eles podem variar de acordo com a idade. A meningite pode acontecer em recém-nascidos e aí pode nem ter febre ou outras coisas assim, mas a dor de cabeça é um sintoma que a gente deve reconhecer. Então, se tem uma dor de cabeça que é diferente do habitual, é uma dor de cabeça que não melhora, uma dor de cabeça incapacitante, não melhora com analgésicos comuns. E eu acho que essa palavra diferente é a mais importante. Então, se tem uma dor de cabeça que é diferente do habitual, diferente do que você já sentiu antes na vida, e que incomoda e que atrapalha muito, e é uma coisa nova para você, vale a pena procurar atendimento. E eu estou pensando que crianças mais novas aqui não vão saber descrever que estão com essa dor de cabeça. Então, choro muito persistente. Exato. Ou uma irritabilidade que não é garganta, não é ouvido. Pode ser que a criança esteja sentindo dor de cabeça, mas não sabe verbalizar. Então, ficar atento. Muito bem lembrado. Tá. Doutor, eu vou virar para cá, olha. Febre alta e repentina também. Vem assim do nada. Febre é um outro sintoma, um outro sinal clínico importante para o diagnóstico da meningite.
Quando a gente fala febre repentina, é porque a doença bacteriana, no caso da meningite, ela costuma ter evolução rápida. Então é uma febre que chega ao seu pico em poucas horas. Vale lembrar que em crianças muito pequenas, recém-nascidos e idosos, pode acontecer meningite sem ter febre. Às vezes acontece ao contrário, tem hipotermia, tem queda da Hum, temperatura hum, corporal. Em adolescente, adulto jovem, crianças um pouco maiores, a febre é um sintoma muito frequente. tá. Aí a gente tem esse sintoma aqui interessante também, olha, a sensação de cansaço e sonolência excessiva, a criança não está mais querendo brincar, não está mais querendo assistir TV que gosta, porque de repente está com essa sensação de dor de cabeça, né, que atrapalha quando assiste telas. Isso, e você citou muito bem agora há pouco também, além da sonolência, a irritabilidade e a alteração do estado mental normal. Então, os pais conhecem o que é normal dos filhos, né? O Uhum. estado normal deles, a criança, o quanto brinca, o quanto gosta de ficar mais parada, refletindo, cada criança tem o seu tipo. Mas a mudança desse estado comportamental é um sinal que deve chamar a atenção. Ela está com sonolência em excesso, ou está irritada em excesso, está agitada em excesso. São sinais que devem chamar a atenção. Doutor, um outro sintoma bastante característico, manchas na pele com cor avermelhada ou mais púrpura, mais escuras mesmo. São mais nas regiões dos braços e pernas, doutor, ou pelo corpo todo? Pode aparecer essas manchas no corpo todo. Essas manchas de púrpura são mais frequentes na meningite pelo meningococo. Elas ocorrem numa forma grave da infecção pelo meningococo, que é a meningococcemia. E essa é mais grave ainda do que a meningite propriamente dita. Então, essas manchas na pele, a púrpura, elas podem representar uma infecção ainda mais grave pelo meningococo. Nada de ficar tranquilo, precisa procurar ajuda médica. Alteração no comportamento, o senhor mencionou isso aqui agora há pouco, então, Sim. irritabilidade, aqui a gente está demonstrando através de tremores, né? Uma posição assim mais acabrunhada, mais fechada. Uhum. Vou falar disso aqui também, olha como pode confundir com virose, gente. Então, se está com dor de cabeça, se está com cansaço, sonolência, aí náusea e vômito, realmente é difícil os pais fecharem o diagnóstico paterno ali só com esses sintomas, porque pode indicar uma virose, né, doutor? Mas tem que agir rápido. A questão da náusea e vômito aí acontece porque à medida que a bactéria vai se proliferando nas meninges, ela impede a reabsorção do líquido normal do cérebro, que chama líquido cefalorraquidiano. Hum, E aí esse processo inflamatório ali aumenta a pressão dentro da cabeça e esse aumento da pressão intracraniana pode levar a náusea, vômito e outros sintomas do tipo. É, e você falou aí que é difícil para os pais reconhecerem, e não precisa ficar sobre os pais e sobre a família o peso do diagnóstico. uhum. O diagnóstico, a responsabilidade ainda é do médico, né? A gente precisa reconhecer esses casos, fazer diagnóstico a tempo e tratar. Mas é importante que as pessoas, que as famílias saibam reconhecer e saibam questionar e pensar sobre o diagnóstico, porque a criança e o adolescente só vai ser levado para atendimento se alguém pensar que É pode ter alguma verdade. coisa grave acontecendo. Agora, doutor, desses sintomas que a gente falou, esse último aqui, ele, ele também é bem característico, rigidez do pescoço, porque criança não costuma ter torcicolo, não costuma ter dor nas costas, a não ser que tenha levado uma pancada. Então, esse é muito característico. As manchas vermelhas, essa febre alta repentina, são alguns sintomas assim que são mais alarmantes, né? A rigidez no pescoço tem até alguns sinais, algumas manobras clínicas que a gente faz para medir isso e chama bastante atenção. É comum o médico que vai examinar ele procurar por, a gente até chama de um conjunto de sintomas clássicos da meningite, que são febre, dor de cabeça e rigidez de nuca. Mas é importante lembrar também que nem todos os casos têm isso. O estudo É, epidemiológico mostrou que mais ou menos 70% dos casos têm rigidez de nuca, mas outros 30% é. não têm. Então me chama mais atenção a febre, a dor de cabeça com vômitos e a alteração do estado geral, alteração do nível de consciência, alteração do comportamento.
isso deve fazer a família e o médico assistente pensarem mesmo no diagnóstico de meningite. Tá. Doutor, para encerrar esse assunto, eu queria que o senhor falasse sobre os tratamentos disponíveis para meningite. Primeira coisa seria agir rápido, então buscar ajuda médica e aí os médicos vão fazer o quê? Bom, a gente tem algumas opções de antibióticos para tratamento. Em geral, os antibióticos indicados são de amplo espectro, que cobrem a maioria dessas bactérias da classe das cefalosporinas. A gente usa também corticoide para muitos casos, para reduzir a inflamação. E tem alguns estudos que mostram que para determinados tipos de bactéria, o corticoide reduz a chance de sequelas. Bom, Alguns pacientes precisam tomar anticonvulsivantes porque desenvolvem epilepsia por causa da meningite. E outros precisam de tratamento mais intensivo, com medicamentos para manter a pressão arterial e o funcionamento de órgãos do corpo. A base do tratamento é o antibiótico, e quanto mais cedo começar, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhores as chances do antibiótico funcionar. uau! Muita coisa legal a gente viu aqui no Vida e Saúde hoje com o Dr. Paulo Moreira, neurologista. Aliás, Dr. Paulo, eu quero te agradecer aqui por participar com a gente, ajudando a entender, a compreender esse assunto, a gravidade, também a nossa percepção que precisa ser apurada e a nossa ação, justamente cumprindo o propósito aqui da conscientização do dia que vai acontecer amanhã, 24 de abril, sobre o Dia Mundial de Combate à Meningite. Muito obrigada, Dr. Paulo. Por nada, Teru, foi um prazer estar aqui. Eu espero assim que a mensagem que fique é que as pessoas em casa lembrem de checar o calendário das vacinas das crianças, das pessoas da casa e se atentarem a esses sintomas e, se acontecerem, procurarem atendimento médico. Tá Um prazer certo. de novo estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Um grande abraço. A gente que agradece. Muito obrigada, Dr. Paulo. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas na volta tem Claramente. O Dr. César vai falar sobre um assunto difícil para muita gente. Como passar pelo luto. E de repente você não está passando por ele, mas você pode conhecer alguém que de repente precisa da sua ajuda. É o assunto do Claramente e ainda tem receita maravilhosa de pudim de morango com calda de amora para você aqui no Vida e Saúde.